E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje darei continuidade à série Tudo que não te contaram sobre, e o personagem principal do episódio de hoje é o famoso, não tão famoso, NPP, fenilpropionato de nandrolona, nandrolone fenilpropionate. E é isso aí pessoal, chega de conversa e vamos para o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo de hoje, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, você puder dar essa forcinha aqui para o meu canal e apoiar aí esse nosso projeto, você inscreva-se no canal, que você possa dar um like também no vídeo. E se você também quiser fazer um comentário legal, um comentário pertinente, aí fique à vontade, que bons comentários são sempre muito bem-vindos. E comentários ruins você já sabe como é que funciona, né, pessoal? A gente tem que manter a pureza aqui do canal e a rapaziada aqui já sabe, quem já acompanha o canal há algum tempo já sabe. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre tudo que eu sei sobre fenilpropionato de nandrolona. Eu anteriormente, já tem alguns anos, se vocês procurarem aí na playlist falando sobre AS, eu já fiz alguns comentários sobre essa substância, no item até, era um tema de vídeo que eram meus AS preferidos. Então eu já conheço já essa substância há muito tempo. E essa substância nos meios aí, nos círculos de bodybuilding, ela já está começando a ficar um pouco mais popular. Então muitos coaches que vocês conhecem, coaches renomados, que trabalham com grandes atletas, com muitos atletas e com atletas de grande relevância aí no cenário nacional, eles já estão usando aí. Já tem coach conhecido que já usa isso há muito tempo, tá, pessoal? E tem coaches também que são muito conhecidos também, que já há algum tempo, não muito tempo, mas já há algum tempo, vem incorporando aí nas preparações essa substância, e eu vou especificar bem isso mais para frente, fases, etc. Então é uma substância aí que vem sendo muito comentada agora no meio underground, nos próprios podcasts que vocês acompanham por aí. Volta e meia você vê algum atleta fazendo, ou algum treinador fazendo alguma menção ali a essa substância. Eu que conheço diversos atletas, estou vendo que cada vez mais as pessoas estão utilizando essa substância, que eu considero uma substância maravilhosa. Então, pessoal, eu vou falar minha história aí com esse produto. Esse produto eu faço a utilização de fenilpropionato de nandrolona desde o ano de 2015, pessoal. Então já é uma coisa muito antiga. Aqui na minha região ninguém conhecia. Assim como o fenilpropionato de nandrolona, diversas substâncias, até a própria trembolona, masteron, aqui localmente falando, aqui na minha região, eu fui o primeiro cara a começar a fazer a utilização dessas substâncias. Eu não conheço ninguém assim na época que do meu círculo assim de pessoas que eu conheço que tinha assim essa conhecimento dessa substância. Aqui no Brasil, essa substância ela não era muito facilmente encontrada. Poucos laboratórios faziam essa substância aqui no Brasil, laboratórios underground, claro. No Brasil nós não temos essa versão farmacêutica. Então, o fenilpropionato de nandrolona, pessoal, nada mais é do que uma nandrolona com um éster mais curto, em relação, como por exemplo, em relação ao decanoato de nandrolona. O decanoato é uma versão de meia-vida mais longa e o fenilpropionato é uma nandrolona de uma meia-vida mais curta. Então, em relação a benefícios, características, são parecidas. Uma coisa que vai diferenciar é a meia-vida, questões de empilhamento e essas questões relacionadas a peso de éster e quantidade de miligramas por ml, assim como qualquer outra substância. Então, existe muito mito de que algumas pessoas dizem, eu cheguei até a ver médicos falando esse tipo de absurdo aqui no YouTube, dizendo que dependendo, no caso específico falando de trembolona, de que a trembolona
a versão acetato seria mais lipolítica do que a versão enantato. Isso não tem nem, particularmente falando, na minha visão, isso não tem nenhuma lógica, sendo que, então, se a gente partir desse pressuposto, é uma análise muito simples, se a gente partir desse pressuposto que pode ter uma mudança assim na característica tão drástica da mesma substância, então a trembolona hexa, o hexahidrobenzilcarbonato seria a pior que tem, porque tem uma meia-vida muito longa. Então a parabolan francesa seria uma bosta, seria o pior tipo de trembolona para secar. Então, se a relação tamanho de éster tivesse uma influência. Então, a diferença é essa. Então, uma meia-vida mais curta, no caso, para você manter níveis plasmáticos mais estáveis, principalmente no começo do ciclo, tende-se a usar ali, é comumente usado, aplicações um pouco mais constantes, coisas como dia sim, dia não, geralmente dia sim, dia não ou todos os dias, pessoal. Então, aí vai do gosto da pessoa. O cara pode usar em dias espaçados, tudo é possível, pessoal. No passado, pessoas utilizavam o estanozolol de maneira espaçada. Era muito comum antigamente, mesmo com a minha vida do estanozolol sendo curta, estanozolol injetável, tinha pessoas que usavam uma ampola na segunda, uma ampola na quinta, uma ampola na segunda, uma ampola na sexta. E funcionava também. Então, aí vai depender aí da pessoa, do que a pessoa quer, do objetivo, da dosagem, do fracionamento. Tem pessoas que sofrem mais colaterais por questões de oscilações de éster. Tem pessoas que não têm problema de colaterais com oscilações. Então, pessoal, esse meio tudo é possível. Mib, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, você pode fazer o que você quiser, meu filho. O Brasil é livre, o mundo é livre. Você quer dizer, mais ou menos, né? Então, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Teste. Faça e tire suas próprias conclusões. Não fique aí amarrado na mão de porque um influencer falou, meu amigo, nego de 30, 40 anos falando que viu o influencer. Eu odeio essa palavra, influencer. Caralho, velho. Você vai pautar a sua vida, às vezes, num bunda mole, porque tem muito cara aí na internet que não sabe bosta nenhuma, pessoal. Tem gente que tem, às vezes, uma visibilidade, uma relevância, o cara não sabe merda nenhuma. E é uma coisa óbvia. Você olha pro cara, você olha o histórico do cara, você olha a carreira do cara. O cara não, o que ele fez pra ele, por ele tem o shape ruim porque ele quer, ele é ruim porque ele quer, ele é gordo porque algum motivo tem, pessoal. Todo mundo queria ter um físico bom, todo mundo que está nesse meio gostaria muito de ter um físico bom, minimamente atlético. Então não me venha com essa balela de falar assim, eu não sou assim porque eu não quero. Não, você é assim porque você não pode, porque você não tem competência, ou porque você fez muita cagada no passado e hoje você não tem condição mais de fazer. Mas assim, no mínimo, um físico atlético qualquer pessoa pode ter. Basta ter uma mínima disciplina. Se o cara não tem uma mínima disciplina, é aquele negócio, mas o shape não sei o que, não justifica, aqui não sei o que. Tá, o cara tem um físico, ele vive disso. Ele ganha dinheiro com isso, ele poderia triplicar o ganho com uma melhor aparência, ele trabalha na área da saúde, o cartão de visita dele seria... Ele não quer isso. Ele prefere, eu sou gordo porque eu gosto, porque eu quero. Eu sou bochechudo assim porque eu quero. Eu sou... porque eu não estou afim. Não, você não tem competência. Então é diferente, é a mesma coisa. Eu admito, eu nunca vou ser um cara gigante, um bodybuilder gigante. E cada ano que passa... eu vejo talvez que você ser um cara gigante, até se você tem condições para isso, tanto genéticas como financeiras. Olha, vocês que gostam aí do avião, tá passando. Então, nós vemos aí que tá tendo um grande problema quanto a isso, pessoal. Então, mais para frente, nos próximos vídeos, eu tenho muita coisa importante para falar sobre essas questões de dieta, fisiculturismo mais avançado, atletas muito pesados. Tudo, né, você assina ali o pacto, né, de San Venganza ali, você vai assinar, você vai ter um benefício, mas isso pode vir te cobrar mais para frente. Então, pela minha experiência, pela minha observação, eu vejo que tem muita coisa que está fazendo eu mudar um pouco minha maneira de pensar. Eu vejo que tem atletas ali que não fizeram e não fazem coisas que alguns outros fazem, e você vê o cara ali com 50, 55, 60... bem pra caramba, e outros caras ali, fora outras questões, né, pessoal, esses falecimentos, essas mortes súbitas, essas miocardites, né, que a gente não pode falar diretamente aqui a gente sabe que tem alguma coisa diferente acontecendo. Então vamos lá, pessoal. Eu não sei nem onde eu parei, mas vou continuar.
Então é isso aí. Mas você sabe, né, pessoal? Esse vídeo aqui é como se fosse uma live, uma resenha ali, daquele jeito. Quem não gosta, quem não conhece, também não gostar, também ninguém não tá pagando nada para assistir, né? É só fechar o vídeo. Então é isso aí, pessoal. Então, o produto de referência, aqui retomando aqui eu falei tudo isso também, então essa questão da meia-vida, então partindo por essa lógica, a trembolona hexaparabolan seria um lixo, né? Porque ela tem a meia-vida longa, então não tem sentido essa relação de ter um efeito diferente pelo tamanho do éster. Então temos outras questões, como eu já falei, empilhamento, quantidade de miligramas por ml, então, mas são diferenças muito pequenas. Então é possível sim. Então, e também tem questões, oscilações, aplicações colaterais para quem tem predisposições, mas tudo nesse meio é possível, pessoal. Então não fique, tenha suas próprias ideias, tire suas próprias conclusões, corra atrás de informação, junte o maior número de informações, faça um teste e veja o que é bom para você. A não ser que você tenha um treinador que você confie plenamente nele, que você sabe que ele é um cara coerente com as ideias, que você ali seja bem orientado. Hoje você trabalha com ele, você segue as ideias dele, você entende a vertente dele, você siga a vertente dele. Amanhã você pode estar trabalhando com outro, você entenda as ideias dele, siga a vertente dele, siga as ideias dele. Amanhã você trabalhando com outro, amanhã você trabalhando com outro. Ou você trabalha com muito tempo, então, e você enquanto isso você vai estudando, vai correndo atrás. E no final das contas, isso não é de uma hora para outra. Depois de alguns anos, você vai ter o seu próprio entendimento e você vai ter a sua vertente. Então é isso que eu falo, aprendam a pensar. As pessoas hoje parece que têm preguiça de pensar. Quanto mais jovem, o pessoal, não sei, anestesia mental, parece que tem dificuldade de pensar. Eu queria, deve ser legal fazer isso. Nossa, eu queria fazer. Faça, o que te impede de testar um método de dieta, um ciclo, um não sei o quê? O máximo que você vai fazer é perder R$100, R$120. Perder não vai, alguma coisa vai servir, né? Dependendo. Então, vamos lá, pessoal. Não tenham medo de arriscar, de ousar, de testar, porque esse meio é muito subjetivo, pessoal. Às vezes o que funciona muito bem para uma pessoa é aquela balela de sempre, é aquela balela não, né? É aquela conversa de sempre. O que funciona bem para um, não funciona bem para outro, funciona bem para outro, funciona bem para outro. Isso é verdade, isso é verdade. De maneira geral, temos ali algumas coisas ali que tem uma média ali, mas assim, sempre tem características ali, gostos pessoais, em relação a tudo. Treino, dieta, tudo. Hormônios, tudo. Recado dado, vamos começar aqui o vídeo falando do personagem principal de hoje. Esse canal é para ajudar vocês a pensarem, a formar pensadores, pessoal. Vocês aprendam a ter as suas próprias ideias, não ficar seguindo cegamente um cara, nem eu, nem fulano, nem Beltrano. Quanto mais eu fui estudando, quantos especialistas eu vejo diariamente no YouTube, caras assim que eu concordo em muita coisa, mas de vez em quando o cara dá uma canelada, ele fala uma grande merda. Como eu também posso falar alguma coisa, como eu há alguns anos atrás eu tinha um entendimento de algumas coisas e agora eu tenho outro porque eu estou estudando, estou evoluindo. E eu vou passar muita coisa em breve para vocês, pessoal. Fiquem muito espertos aí nos próximos meses, nos próximos vídeos, que vamos aí quebrar muitos mitos aí, muitos paradigmas, muita coisa aí no fisiculturismo que não é legal e que as pessoas acreditam que é o caminho e às vezes não é. Quer dizer, é um caminho muito mais difícil. Então, ao invés do cara andar de avião, o cara tá, não estou falando de custo, tá? Em vez do cara andar de avião de luxo de primeira classe, o cara tá pagando mais caro para andar de charrete, de andar descalço nas pedras, numa estrada de terra. Então é mais ou menos isso. Então, pessoal, vamos lá. O produto de referência do vídeo de hoje eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu usei uma única marca de fenilpropionato de nandrolona na vida, que é o Fenil-N, que é o fenilpropionato de nandrolona de 100mg da Advanced, esse produto aqui. Então, sendo bem honesto com vocês, até porque eram poucos laboratórios que faziam, e quando eu vou contar como que eu descobri aí essa substância. Então, foi a única substância que eu usei de fenilpropionato de nandrolona. Eu espero futuramente também estar testando o Fenil Gold, da linha Gold da Landerlan, para ver um paralelo, para ver ali as questões ali de custo-benefício. Apesar de eu ter o apoio da Advanced, eu também
eu gosto também de testar alguns... eu tenho essa possibilidade porque a equipe Advanced também trabalha com as linhas da Landerlan, a primeira linha da Landerlan tradicional, e também agora está trabalhando com a linha Gold. Então tem muitas... eu conheci toda a linha regular da Landerlan antes de ter linha Gold até o ano de 2013, como eu já falei aqui para vocês. Então existiam coisas entre 2010 e 2013, eu testei praticamente a linha da Landerlan inteira regular. Não existia ainda a linha Gold. E algumas coisas sempre foram muito boas da Landerlan, como a trembolona acetato de 75 mg e os orais. Ponto. Assim, sendo bem sincero, as testosteronas até o ano de 2013, que era aquela caixinha branca e vinho, e a nandrolona foram assim as piores substâncias que eu vi, as piores testosteronas mais mal feitas que eu já vi em toda a minha vida. Não existe isso de um produto ser bom e ele inflamar a ponto de você ficar com o seu quadríceps inteiro preto. Isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes quando eu fazia essa merda de aplicação, que também não é correto você estar aplicando no quadríceps, mas também não é normal que ele fique preto de ponta a ponta, ou então que você aplique no seu glúteo uma testosterona e você não consiga fazer um leg press de tanta dor no glúteo, que sobe um pêssego no seu glúteo e você fica mancando a semana inteira. Então existia algum erro na fabricação desses produtos, e quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Testenate, propionato de 200 mg, a Duratestolande, enfim. Mas esses produtos eles foram corrigidos. Então eu cheguei a testar o propionato de testosterona da Landerlan. Eles reduziram a miligramagem, que era de 200 mg por ml. Você imagina a pancada para colocar 200 mg de propionato num ml. Eles reduziram pela metade. Então isso tem um motivo. Com certeza eles perceberam que estava dificultando ali, que estava quase impossível. Eles baixaram a concentração pela metade. Então, por isso, às vezes, pessoal, existem alguns produtos que certas empresas fazem uma concentração X, porque às vezes fica um pouco complicado fazer concentrações ali talvez maiores, e algumas concentrações foram mantidas. Eu acredito que muita coisa tenha melhorado, com certeza, porque hoje é uma marca de referência, é uma das maiores marcas aí que nós podemos ter acesso. Então o que acontece? As trembolonas eram sensacionais, sempre foram foda. É até complicado, dependendo da dosagem. Se você for usar aí, ela custa bem mais caro, mas talvez você não precise usar tanto, porque os colaterais eram pesados em dosagens baixas, baixas mesmo. Então o que acontece? Os orais, fora de série, sem comentários. O estanozolol sempre ali deu conta do recado, né? Então agora as demais, né? Primobolan cheguei a usar, mas eu usei muito pouco, não deu para saber, era caríssimo a de ampolinha ali até hoje. Então eu estarei testando algumas substâncias ali da linha da Landergold, algumas coisas para eu preciso saber como é que está, né? Que faz muito tempo que, tirando o estanozolol injetável e a oximetolona e algumas coisas, faz muito tempo que eu não uso determinadas substâncias dessa marca. Então eu quero ver como que é essa linha Gold, quero ver como é que essas coisas, e depois eu vou estar falando para vocês ali. Então às vezes pode ser um produto mais caro, mas pode ser que você fique bem com uma dosagem bem menor. Então, mas eu quero ver aí se realmente ela se compensa mesmo, se o valor é tão alto por causa do nome, e se realmente faz jus ali, se o custo-benefício é interessante. Eu gostaria de testar, e aos poucos eu vou testando e vou passando para vocês aí esse feedback. Então, a Landergold também tem o Fenil Gold, né? Então, que são, se eu não me engano, também são 100 mg por ml. Então eu espero em breve estar testando. Eu gostaria muito de testar o Primobolan de 10 ml, né? É caríssimo, tá quase R$390, ele é muito caro. Propionato, eu sei que funciona, o novo propionato. Agora a trembolona eu não sei como é que tá. E a Landergold, a trembolona acetato dela, ela tem 100 mg. A de 75 mg já era uma pancada. E ainda existe a de 75 mg. Então, tem também a Tritrembo, que são um blendzinho com 3 tipos de trembolona. Uma ideia interessante, eu já pensei em utilizar 2 tipos da Advanced, tipo usar o enantato e o acetato juntos. Eu já pensei nisso também, em breve pode ser até que eu faça. E também existe a trembolona Hexa, que tem uma concentração de, se eu não me engano, é uma concentração bem baixa, pessoal. Se eu não me engano
sei se é 51 miligramas por ml. Então, se a concentração é baixa, algum motivo tem. Eu imagino que deva ser algo bem forte. Então, mas mais para frente eu vou tentar aí ver aí com o pessoal lá para ver se eu tenho a possibilidade de fazer esses testes. Eu estou bem animado. Algumas coisas tem boldenona também de 250. Boldenona de 250 miligramas é muito bom, né? Porque daí você com 2 ml, pô, você tem uma bela de uma dosagem de boldenona semanal só com 2 ml, sem você precisar saturar o seu corpo todo. E em relação à boldenona veterinária, que é legal também, né? Produto veterinário de alta qualidade, de alta pureza, porém são 50 miligramas por ml, né, pessoal? Para você ter 600 miligramas ali, você vai ter que mandar 2 ml todos os dias. Então, haja isso durante algum tempo, geralmente com o resto do ciclo, às vezes satura um pouco o cara, mas é isso aí, né? Vai de quem aguenta, né? Então, e também tem o Boldenol da Advanced, que é de 200 miligramas, que eu gostaria de testar mais. Boldenona eu nunca fiz um grande teste. Boldenona e Primobolan são coisas ainda que são inconclusivas, né? O próprio Jay Cutler, recentemente, eu já vi alguns bodybuilders profissionais que dizem se dar muito bem com Boldenona em off-season. Um deles é o Jay Cutler e outro deles é o King Kamali, que eles dizem... King Kamali diz que a melhor combinação de off-season possível é boldenona, enantato de testosterona e anadrol, que é o hemogenin. Ele diz que esses três é o melhor off-season que um cara pode fazer. Isso na visão dele, na vertente dele, né, pessoal? Se você falar com 200 fisiculturistas, você vai ter 200 pontos de vista diferentes. E também o Jay Cutler ali, um cara ali responsa, né, um multi-Mr. Olympia, disse também que gostava bastante ali de usar boldenona em off-season. Então, são coisas que eu quero testar aí mais pra frente. Eu tô fazendo muitos testes aí. Eu fiquei um tempinho sumido, pessoal, mas eu não tô brincando não. Eu tô pensando em vocês. Eu tô fazendo muitos testes aí e vou apresentar muita coisa legal. Prestem muita atenção, principalmente em relação à dieta, preparação, pré-contest. Prestem atenção. Então, vamos lá. Então, eu conheço só uma marca de fenilpropionato de nandrolona. Em breve, gostaria de testar. O único que eu tenho vontade de testar mesmo é o Landerlan. As outras undergrounds, acredito que dificilmente vão ser melhores do que a Advanced, né? Apesar que nós temos ali outras marcas além da Advanced, alguns laboratórios undergrounds bons, mas existe uma regra, pessoal. O laboratório underground, quando ele fica muito popular, tende a dar alguns problemas. Isso aí é histórico aqui no Brasil, né? Então, laboratórios muito famosos, às vezes os melhores laboratórios, provavelmente você não conhece. É algo ali fechado de círculos de atletas. A própria Advanced mesmo, quando nem tinha esse nome, o laboratório sequer tinha nome. Então eu usei durante muitos anos, inclusive quando eu usei fenilpropionato pela primeira vez, durante muitos anos ali, era um frasco simples assim, que se vocês vissem hoje, vocês não iam querer nem comprar. Simples, não tinha nome, não tinha QR Code, não tinha essa tecnologia na época, não tinha selo de autenticidade, não tinha caixa, não tinha espuminha, não tinha nada. Mas o produto sempre foi foda. Tanto que, agora eu vou falar um pouco como eu descobri esse produto. Eu estava, depois que passou a temporada de 2014, eu competi no final do ano, então 2015 ali, vamos dizer, aquele rebote, né, pós-competição, e eu não tinha muito esse negócio, né, era meio que eu sempre, meus cruises pareciam muito ciclos médios, né, então o que acontece? Eu terminei ali o período pré-contest, então estava sem testosterona no corpo já, porque a gente finalizava muito sem testosterona, né? Então o que acontece? Aí quando eu comecei essa, vamos dizer, entre safra aí, né? Esse ciclo de ponte, eu estava meio sem dinheiro na época. Então isso é interessante, porque agora vamos falar de custos, né? Aproveitar e falar de custos. Eu estava meio duro na época, começo de ano, comércio, você sabe como é que é. Aí eu olhei assim, aí tava lá, manipulados, o Advanced chamava manipulados antes, aí tava escrito assim, NPP, fenilpropionato de nandrolona. Aí eu dei uma pesquisada na internet, falei, legal, vou ver qual é que é desse negócio aqui, né, nunca usei, vamos ver, né. Mas falei, nossa, mas putz, mas é tão barato, muita gente me pergunta isso, né, vai no inbox, nossa, mas é tão barato, será que... Não é que é tão barato, é que a gente acostumou a pagar caro em coisa ruim. Então o que acontece? Se fosse, ninguém vai vender uma coisa barata, eles vendem, ele tem a margem de lucro, ninguém é instituição de caridade para não ganhar nada. Então, se é barato é porque o custo é muito barato. Então, o que acontece? Aí eu olhei, mas a gente tinha essa cultura, né, de achar que tudo que é
Aí o que que acontece? Eu olhei assim e falei, nossa, mas eram R$ 50, 10 ml na época. R$ 50, 45, R$ 50, era muito barato. Aí eu olhei e falei, nossa, esse negócio aqui é muito barato, né? Falei, pô, vou comprar para experimentar, né? Aí depois eu falei, lógico, uma nandrolona, dei uma pesquisada ali, entendi que era uma nandrolona, que tinha poucas diferenças em relação ao decanoato de nandrolona. Falei, vou adicionar uma testosterona, né? Nunca tive problemas em adicionar testo com... Algumas pessoas têm, outras não. Eu nunca tive problemas de testosterona com nandrolona. Existem pessoas que às vezes essa associação não cai bem, então às vezes ou usa uma ou usa outra. Então o que acontece? Eu fiz ali o pedido, e eu comprei junto um cipionato. Eu falei, vou aproveitar e vou testar uma testosterona deles que eu ainda não usei, porque eu tinha um pouco de preconceito com propionato, que era a mais barata que tinha também. Eu tinha um pouquinho de preconceito, que eu não sabia usar, não sabia fazer fluir, né, o propionato do jeito certo. Então, o que acontece? Então, eu acabei comprando o cipionato, que é o cipionate hoje, que se chama cipionate, e comprei o NPP, que é o fenil-N. Então, o que acontece? Fiz essa combinação. Então, eu sempre fiz ali aquela média, se eu não me engano, o ciclo na época eram 300 mg de fenilpropionato de nandrolona, uma aplicação segunda, uma na quarta, uma na sexta. 100 mg na segunda, 100 mg na quarta e 100 mg na sexta. E a testosterona eram 2 aplicações por semana, que dava 400 mg de testosterona. Normal. Não é pouco, viu, pessoal? Isso não é pouco. Muita gente vai falar, nossa, é pouco. Não é pouco. Né? Principalmente se a testosterona está uma dose muito boa. Então, para a maioria das pessoas. Então, o que acontece? Aí eu não estava esperando muita coisa, né? Tipo, aquele preconceito ali, não estava esperando muita coisa e o fornecedor sempre dizia, esses produtos são melhores, dê preferência para você. Eu falei, pô, mas será, meu? O que o cara ganha vendendo uma coisa mais barata? Lógico, o cara deve ter uma margem de lucro melhor para ele indicar, mas eu ficava, mas será? Às vezes será que está encalhado e o cara quer passar porque deve ter muita coisa encalhada, mas não. Aí eu fiz o teste, né, pessoal? Em vez de ficar perguntando, ficar enchendo o saco do cara, eu fui lá e comprei e vi qual é que era. Para minha surpresa, pessoal, foi impressionante assim, o ganho de peso. É lógico que eu saía comendo igual um doido. Eu não tinha essas questões ali. Eu tinha uma boa noção de dieta, tudo, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu ia comendo, ia vivendo a vida. No off-season eu costumava meio que largar as coisas. Não largar totalmente, mas né, principalmente no meu segundo ano de competições, né? Principalmente quando eu estava em off, às vezes até hoje, né? Às vezes a gente desvirtua um pouquinho. Mas, pessoal, em termos de ganhos brutos, né? Lógico que a dieta estava ajustada para isso, né? Tava hipercalórica a dieta na época também, nessa fase. Então, no meu caso, eu fiz uma utilização ali, um ciclo de ponte, meio off-season, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. O ganho de peso foi muito grande, assim, em pouco tempo, libido assim, voltou assim muito rápido, né? Porque quando a gente tira as testosteronas, a gente ficou ali um período meio, né? Aí já entrou assim coisa de poucos dias assim, já deu aquele up, né? Mesmo sendo cipionato. E o fenilpropionato de nandrolona, nossa, foi incrível, assim. Foi uma das coisas que eu fiquei impressionado. Eu falei, meu, que negócio legal. E 300 miligramas, né, pessoal? Então, muitos especialistas aí da internet, se você achar aí, que é uns recorte e cola de alguns gringos, que é a ideia do gringo. Né? Então, mas não quer dizer que é uma lei. Então tem muito recorte e cola de coach aí que hoje é conhecido e tal. Não, a dosagem mínima efetiva para homens, 400 miligramas. Pessoal, isso é a maior bobagem que alguém pode falar, pessoal. A dosagem mínima efetiva, se você não tem experiência com aquele produto, use o mínimo do mínimo do mínimo. Respeitando, lógico, ali as questões de meia-vida, de aplicações, você usa o mínimo do mínimo. 400 miligramas, para que você vai começar com 400 miligramas? 300 miligramas de fenilpropionato de nandrolona já deu um baita resultado. Poderia ter usado menos? Poderia ter usado menos. Poderia ter usado 200 miligramas. Poderia ter usado 150 miligramas. Então, é isso que hoje, com o entendimento que eu tenho, é isso que eu faria hoje se eu fosse um iniciante. O mínimo. Então, porque depois eu vou vendo e analisando quando eu vou chegando ali, entendeu? Então, o que acontece? Essa dosagem eu achei, foi o que eu mais fiz, 300 miligramas por semana e assim, foi o ciclo mais barato que eu já fiz na minha vida, assim, tipo, hoje eu acredito que o fenilpropionato de nandrolona deve estar aí uns R$75, R$85, alguma coisa assim nesse tipo, da Advanced. O da Landerlange ele é um pouco mais caro, ele já deve ser ali na casa de uns 180, é uma coisa assim, é bem mais caro, mas assim, é aquele negócio, né? Aí tem que testar para ver.
Então, o que acontece? Então, o fenilpropionato, pessoal, é a melhor substância em relação a custo-benefício junto com as testosteronas que você pode obter. Então, é uma substância muito boa de se trabalhar. Ela é indolor, ela, para homens, para a maioria dos homens, ela ali, a questão de colaterais ali, praticamente, eu não senti nada de colaterais ali, foi só alegria, só coisa boa. Não tem incômodo de inflamação, não é normal. Questão de colaterais, muito tranquilo. Que mais eu posso dizer? Em termos de resultado, vamos dizer assim, pessoal, mesmo com a minha dieta sendo hipercalórica, comendo grandes quantidades de carboidrato, porque isso influencia diretamente no trabalho, tá, pessoal? Esse negócio que DECA deixa o cara mais roliço, que não sei o que, isso depende, pessoal. Se você tiver com carboidrato baixo, carboidrato não, se você tiver com uma dieta hipocalórica, você não vai ficar gordo, você não vai ficar inchado. Eu conheço caras ali, fisiculturistas ali rasgados o ano inteiro, que usam decanoato de nandrolona. Então isso está diretamente à sua dieta, mas vamos falar agora do fenilpropionato de nandrolona em efeitos em uma dieta hipercalórica. Você vai ter o mesmo benefício da nandrolona. Questões de articulações também, mesma coisa. O que acontece? Você vai ficar, a musculatura, ela fica muito cheia, você fica com músculos vivos ali, aquela densidade, aquele pump, aquela coisa, né? Não é instantâneo de uma hora para outra, agora você vai, depois de um tempo ali, o resultado vem mais perceptível do que o decanoato, porque é um éster mais curto, então ele age mais rápido, então você fica, é gostoso, é agradável, é uma substância muito amena, ela não dá insônia, você fica bem. Então o que acontece? Junto com a testosterona ali, eu poderia utilizar ela sozinha? Sim, mas até hoje eu não tive tempo de fazer esse teste, mas acredito que deve ser fantástico também, desde que saiba fazer a transição do que você está fazendo antes para o depois. Então o que acontece? Eu achei uma das melhores coisas, e depois disso eu comecei a comprar sempre, né? Então principalmente em períodos assim de off-season ou períodos de ponte, eu usava muito, porque a gente tinha naquela coisa na cabeça, não, fenilpropionato de nandrolona é off-season, a gente tinha ainda esse conceito ignorante, né? Eu não tinha esse conhecimento mais avançado que eu tenho hoje. Então o que acontece? Foi uma das melhores substâncias que eu tomei até hoje. E agora vamos falar, e se fosse para uma dieta de definição muscular? Ela funcionaria perfeitamente bem, assim como um decanoato funcionaria, por ter uma meia-vida, por ter as mesmas características nandrolona, mas tem as questões de meia-vida. Então agora eu vou falar o que os treinadores fazem na maioria das vezes hoje. Alguns grandes treinadores estão fazendo ali, grandes assim, né, conhecidos, uns bons, outros assim, discutível, mas assim, tem muitos treinadores que eles estão trabalhando dessa forma. Eles mantêm ali o fenilpropionato de nandrolona, por exemplo, vamos por aí um pré-conce de 16 a 12 semanas. Os caras mantêm ali 8 semanas, mantêm 12 semanas. Faltando ali de 2 a 4 semanas, eles costumam retirar ali a substância e às vezes adicionar outras ali para dar ao físico um aspecto mais drenado, uma substância ali que tem um potencial ali, não lipolítico talvez, um pouco lipolítico talvez, mas mais um aspecto ali para dar aquele dry, para tirar, porque assim, faltando 2 a 4 semanas, né, se você é um bom atleta, você já deve estar ali com o BF já mais baixo, né? Então essas questões, e tal coisa é lipolítica, existem substâncias ali que eu acredito que tem um fator lipolítico forte, mas quanto mais esse fator é acentuado, na maioria das vezes, né, nem sempre, mas às vezes é uma substância um pouco pesada para a maioria das pessoas. Então tem pessoas ali que ao invés de ficar usando trembolona, ou então tem treinadores que trabalham assim, eles usam fenilpropionato de nandrolona durante um período longo da preparação, tipo assim, 80% da preparação, com uma dose mais baixa de uma trembolona, de um masteron, de um estanazolol, enfim, de alguma substância ali que tem ali uma característica, vamos dizer, lipolítica um pouco. Mas assim, pessoal, não existe substância que vai ser tão lipolítica que você consiga cagar uma dieta e ficar bem. Então elas têm ali lógico, não tem como você dizer que uma trembolona não tem um fator diferente. Não tem como você dizer, a própria testosterona ela tem um fator. Eu já vi caras ali seco, de ponta a ponta, usando só testosterona.
como já vi também usando só nandrolona, como já vi só usando trembolona com testosterona, mas a gente sabe que a testosterona ela é muito forte, o estanazolol também ele dá esse aspecto hardness, né? A trembolona dá um aspecto muito dry, dependendo da dosagem ali, dá uma densidade, depende também do jeito que você vai fazer o carb up, do jeito que você vai comer, do jeito que está a sua dieta, como também, dependendo da substância ali, trembolona, estanazolol, dependendo da tua dieta, você pode chegar com um aspecto extremamente chupado demais, chupinhado, massacrado também. Isso vai depender, a dieta ela é fundamental, pessoal, vocês não têm noção ali, tem muita gente que não tem noção de como que conduziu essa preparação, a quantidade de cardio, tanto que o cara se esfolou para entrar em forma, então o prazo que ele teve é primordial. Então, essas questões mas geralmente, pessoal, nós sabemos que tem substâncias ali que tem um fator lipolítico muito interessante, desde que você faça tudo certo, porque nada vai substituir, nem é você colocar uma substância ali, a não ser que você use um GH ali de alta escala ali durante muito tempo, uma dosagem muito alta, aí tudo bem, você vai poder se dá o luxo de fazer algumas estripulias em relação à dieta, mas é coisa que é fora da nossa realidade, né, pessoal? 6, 8, 10, 12, 15 UI por dia de um GH bom de farmácia, não essas merdinhas qualquer que você compra ali, aqueles baratinhos nacional, não. Coisa boa, coisa top. Vocês estão ouvindo aí falar, né? O que eu tô falando desde 2015, 2018, o pessoal tá falando agora, Norditropin, blá, blá, blá. Isso aí eu falo, ó, no mínimo desde 2018 aqui no canal e para os meus círculos de amizade desde 2015 eu já conheço todo esse samba aí. Então, o que acontece? Tem experiência com todos os tipos aí que vocês podem imaginar. Só não tive experiência, infelizmente, de usar essas doses tão altas que usam, né? Mas realmente é isso mesmo. Então, um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Então, pessoal, o fenilpropanato de nandrolona, ele tem assim como várias substâncias que muitas pessoas não acreditam, ele tem uma versatilidade muito grande. Então, ele pode ser usado tanto em pré-conscious, tanto off-season. Ah, mas por que os treinadores eles estão preferindo o fenilpropanato? Por que eles não usam a nandrolona? Por tradição, mas isso nos anos 70 era comum, muita gente se preparava com decanoato de nandrolona, que era o que tinha. Então era comum você ver associações ali de nandrolona com alguma outra substância, uma dieta hipocalórica, uma dieta ali, um gasto energético diário alto, um balanço, um déficit, as coisas fluíam normalmente. Então tiveram caras que tiveram ótimos resultados. Mas a lógica que eu entendo que a maioria dos treinadores eles preferem trabalhar com fenilpropanato de nandrolona por ele ter a meia-vida mais curta e por ele não ter um empilhamento tão grande. Então eu vejo que quando ela for retirada, faltando ali, sei lá, uma dosagem ali mais razoável, como eu falei aqui para vocês, 300mg, 450mg, 250mg. Quando o cara, faltando 2 semanas, se você tirar aquilo ali, se você quer aquele aspecto hardness mesmo, que a maioria de vocês não vai precisar, coisa de nível de competição, aquela coisa drenada, esturricada, aí o cara às vezes tira e adiciona, sei lá, uma trembolona, um asteron, uma oxandrolona ou alguma substância ali com essa característica mais, né, que puxa mais ali, tira essa água subcutânea ali com mais força, né? Então, como também, com certeza, tem pessoas que usam até o final da preparação, mas existe tudo que vocês podem imaginar nesse mundo existe, pessoal. Então, ela é uma substância muito versátil, vamos focar aqui no fenilpropanato. Você pode usar tanto em off-season, tanto em pré-conscious, muito bom para períodos de ponte, cruise, e vamos lá. Colaterais, muito tranquilo. Então, e ela tem uma sinergia muito boa com testosterona, para muitas pessoas ali que não tem problema de juntar nandrolona com testosterona. Seria algo que eu tenho muita vontade de testar, seria fenilpropanato de nandrolona com estanazolol, que seria a combinação dos anos 70 que muitos faziam, com decanoato e estanazolol. Então seria interessante ali, até para você rebater ali o efeito do possíveis dores articulares e tudo. Eu tenho bastante vontade de fazer um trabalho desse tipo, com alguma coisinha de texto ali, mínima. Então, pessoal, agora vamos falar das dosagens aí, né? As dosagens que eu vejo o pessoal utilizando, eu nunca passei de 300mg por semana, mas eu pretendo muito ali fazer novos testes ali, quebrar barreiras. Então, o que acontece? Em breve, eu gostaria de estar testando, pretendo, 600mg a 700mg por semana, que daria 1 ml todo dia. Existem treinadores que até para atletas ali, peso médio ali, peso meio médio, tem treinadores que, né, uns que tem a mãozinha pesada aí, que vocês conhecem, tem cara ali que eu já vi protocolos dele ali que é 100mg todo dia, que também não é nenhum absurdo, né? Se você fazer uma relação ali, tem muita gente que acha normal usar 600mg de nandrolona underground,
Tem gente que, né, se fosse original de farmácia, talvez não, mas seria uma pedrada, né? Que, falando de nandrolona de farmácia, a gente sabe que 200 mg de nandrolona de farmácia bate igual um coice de cavalo. Mas é muito caro, é complicado de achar, sempre está em falta, muito caríssimo. Então, o que acontece? Então, existem dosagens, já vi caras muito grandes usarem ali na faixa de 450 miligramas. Já vi um atleta muito famoso num podcast dizendo que usava ali, pelo que deu a entender, pela experiência que eu tenho, né, pelo que ele falou ali, coisa de 300 miligramas, um atleta peso médio, meio médio, muito bom, muito experiente. Então, o que acontece? Então, já vi um atleta muito pesado ali, usando 450 miligramas, e já vi atletas médios, né? Que aí tem um coach que tem a mãozinha mais pesada ali, usando 100 miligramas por dia, e eu tenho muita curiosidade de usar 100 miligramas por dia, né? Até para traçar um comparativo, que eu já fiz com trembolona nessa dosagem, foi muito bom, né? Então, é aquele negócio, pessoal, quanto maior a dosagem, não tem como fugir disso, quanto maior for a dosagem semanal, mais rápido você vai sentir o efeito da substância, isso é fato, seja para trembolona, testosterona, para o que for. Então, acho que eu dei uma bela geral aqui nesse. Então, custo-benefício muito bom, em relação a colaterais muito tolerável, melhor custo-benefício, o ciclo mais barato que você vai fazer na sua vida, provavelmente. Uma boa sinergia com outras substâncias, muito amena, não vai te dar insônia, não vai te dar nada. E a questão de retenção de líquido, isso vai estar diretamente ligado à sua alimentação. Então, seja decanoato, seja fenilpropionato, é aquela coisa. É a mesma coisa de dizer assim, você vai ficar inchado com durateston, você vai ficar inchado com cipionato e você vai ficar seco com propionato. Não tem lógica. O fator determinante mesmo é a sua ingestão ali, a sua ingestão calórica, o balanço, déficit, superávit. Isso é o que vai falar mais alto em relação à questão de como o seu corpo vai ficar. Mas assim, uma substância ali muito legal, ela vai te manter cheio, vai te manter saudável, vai te manter com sono legal, ela vai te dar muita condição ali para você fazer uns treinos muito bons em pré-contest, desde que sua dieta esteja humanamente, né, ajeitada, né, você não querer se matar, né, dieta Walking Dead. Se você fizer uma dieta bem estruturada, uma coisa bem feita, que eu posso te ajudar se você me contratar na consultoria. Então, o que acontece? Se você tiver com tudo muito ajustado, vai ser uma substância assim que você pode conviver tranquilamente durante o ano inteiro, ou praticamente o ano inteiro, diferentemente de outras ali, chega uma hora que para a maioria das pessoas tem determinada substância que começa a pesar um pouco no cara. Então, se você estuda, você trabalha no comércio, você se relaciona com pessoas diariamente, você faz trabalhos assim que você tem muito contato com pessoas, então é uma excelente opção para você estar experimentando, vai te manter zen, assim como a nandrolona, né? Quem já fez Deca Only sabe. Quem já fez Deca Base ali com uma coisa ali de bom senso sabe o que eu estou falando, né? Então, uma coisa ali que você pode levar tranquilamente, vai te proporcionar bons treinos, você, lógico, sem fazer loucura, suas articulações vão ficar bem legais, e você, tanto que ela é usada em pré-const na minha... ela está começando a ser bastante usada em pré-const na minha visão, por preservar muito a saúde do atleta. E geralmente os atletas também estão usando GH, então dá um impulsozinho ali na queima de gordura. Então eu acredito que é muito para preservar ali o físico do atleta, para que ele use substâncias mais pesadas ali, numa quantidade maior, ou que elas sejam inseridas posteriormente no ciclo, mais ali para o final, para dar aquela lapidada final para o cara e para ele ficar tranquilo, para ele não ter tantos problemas ali, porque tem muitas pessoas que têm problemas com substâncias como estanozolol, como até pela hepatotoxicidade, dependendo da pessoa, sei lá. Tem pessoas que têm problema de apetite com alguns orais, tem pessoas que têm problemas psicológicos com trembolona, até com boldenona, então tem de tudo, pessoal. Então às vezes a pessoa prefere de irritabilidade com trembolona, com halotestin, com testosterona, com uma porrada de coisa. Então tem pessoas ali que preferem ali manter coisas mais amenas, e na hora ali da reta final, da batalha final, faltando algumas semanas, retiram ali a substância. Retiram por quê? Porque às vezes no alto nível, no alto grau de competição, o cara quer um físico, ele prefere, né, e que hoje está bem em moda, eles estão premiando mais os caras assim, aquele aspecto mais super definido, super dry, bem hard, né, aquela densidade, não aquele aspecto tão hidratado como você via nos anos 80, comecinho dos anos 90, aquele aspecto redondão,
mais cheio. Então você vê que anos 70, né, que você vê os caras bem redondinhos, bem cheios, aquele aspecto bem saudável. Então hoje você vê que os físicos eles estão tendo uma tendência de chegar aquele, né, dependendo da categoria, aquele físico mais esturricado ali, meio bem dry, bem assim. Alguns preferem assim, outros não. Então, mas a tendência atual é essa. Então, talvez seja essa ideia por trás. Você preserva ali a condição do usuário, você preserva muito bem a saúde dele, e na hora da batalha final você retira uma coisa, joga outra, e você faz, o coach ali vai fazer o jogo de damas ali de xadrez para dar aquela lapidada final, tirar o pino da granada, jogar e sair fora antes de estourar. Que você não vai ficar usando uma substância ali que é notoriamente agressiva durante tanto tempo assim, né? E para algumas pessoas vão ser mais agressivas, outras menos. Então é isso aí, isso é muito individual, tá, pessoal? Então o que é agressivo para um, às vezes não é para outro, às vezes é para um, não é para outro, não tem certo e errado, não tem regra, e é assim que funciona. Então se você tem dúvida, teste, estude, colha o maior número de informações possíveis, crie sua própria convicção com o passar dos anos em relação a treino, em relação a dieta, em relação a hormônios, escute o máximo de opiniões possíveis, aprenda a filtrar, aprenda a ter bom senso aí para analisar, que tem muita gente boa que às vezes fala muita merda, tá, pessoal? Então tomem cuidado, às vezes existem muitos caras conhecidos ali que às vezes eles aproveitam ali da notoriedade ali para às vezes até atos de má fé, né? Às vezes você tem um coach, ele ganha uma comissão do lab, aí ganha uma comissão da farmácia de manipulação, então ele pode fazer um jogo sujo aí, como muitas pessoas já sabem aqui na internet e já até admitiram isso daí. E outros não precisam nem admitir que isso aí está claramente, né, escrachado ali, né? Então, aprendam a filtrar informações ali. Se você deu sorte de encontrar esse vídeo, você encontrou uma opinião ali isenta. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse canal. Fiquem com Deus e até mais. E em breve eu volto com mais vídeos. E como eu falei, pessoal, prestem atenção que vai vir muita coisa legal. Eu estou fazendo testes ali, eu não estou brincando. Tem coisas em andamento. Não estou falando tanto de hormônio, estou falando coisas de dieta, coisas de mitos, coisas de... vocês estão... Tem muita gente aí, como eu falei, tá pagando a primeira classe do avião e tá andando de carrinho de rolemã. E tá pagando o mesmo preço da primeira classe de avião. Então tá sofrendo à toa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.